Bom, agora vamos para o teorema 2. É um teorema com um resultado intuitivamente simples de entender, né? E a demonstração também é uma construção geométrica. O teorema 2 diz o seguinte, que dados uma reta R e um ponto A, existe um único plano perpendicular a R passando por A, certo? E isso independe do ponto A pertencer à reta R ou não. O caso onde A pertence a R é mais simples, né? A gente vai fazer para o caso onde A não pertence a R e a gente vai perceber que nesse caso, na própria demonstração, vai estar contido o caso em que o ponto A pertence a R. Ou seja, a gente vai fazer a demonstração para o caso onde A não pertence a R e, consequentemente, a gente vai obter também junto, né, num tapa só, o caso em que A pertence a R. Então, por hipótese, a gente tem a reta R e um ponto A, certo? A gente tem que mostrar que existe um único plano perpendicular a R passando por A. Esse é um teorema de existência e unicidade. A gente vai mostrar a existência desse plano e que ele é único, certo? Então vamos escrever as hipóteses aqui. Então a gente tem a reta R e um ponto A qualquer, certo? Então sejam, olha só, sejam uma reta R e um ponto A. Certo? Bom, vamos supor inicialmente que A não pertence a R e vamos demonstrar para esse caso. A gente vai ver que o caso onde A pertence a R é mais simples. Então, suponha inicialmente que A não pertence a R. Que A não pertence a R, certo? Que seria esse caso da representação aqui. O ponto A está fora da reta R, certo? Bora lá. Primeiro passo da construção, eu já desenhei aqui, é considerar dois planos distintos contendo R. Existe um fecho de planos distintos contendo R, né? A gente vai pegar só dois. Então a gente vai chamar esse aqui de beta 1, certo? Esse aqui de beta 1 e esse aqui de beta 2. Então sejam beta 1 e beta 2, dois planos distintos contendo R. Se eles contêm R e são distintos, eles são dois planos secantes, né? E a interseção é a própria reta R. Então sejam beta 1 e beta 2, planos distintos contendo R. Certo? Pronto, são esses dois planos aqui. A partir daí, a gente vai considerar um ponto qualquer, que a gente vai chamar de B, esse ponto aqui, um ponto B pertencente à reta R. Um ponto qualquer, certo? Vocês vão entender por quê. Então, dado um ponto B, arbitrário, né? Dado B pertencente a R, a reta R, o que a gente vai obter? A gente vai olhar para os dois planos. No plano beta 1, o que a gente vai ter? A gente tem a reta R e B sobre a reta R. No plano beta 1 vai existir uma única reta S1 perpendicular a R passando por B. Isso é um resultado da geometria 1, certo? Analogamente, no plano beta 1 vai existir uma única reta que eu vou chamar de S2, desculpa, no plano beta 2 vai existir uma única reta S2 perpendicular a R passando por B. Essas retas existem, né? E são únicas. Então sejam, olha só, sejam S1, a reta S1, contida no plano beta 1, certo? Tal que ela é perpendicular a R e passa por B. Tal que S1 é perpendicular a R, certo? Com B pertencente a ela, certo? Com B pertencente a S1. Então seria essa reta aqui, ó. S1 seria essa reta aqui, ó. Perpendicular a R, passando por B.
E analogamente, vamos considerar S2 perpendicular a R passando por B. S2 contida em beta 2, certo? Tal que S2 é perpendicular a R com B pertencente a S2. Certo? Essa é a construção que a gente faz. S2 seria essa reta aqui, ó, perpendicular a R passando por B. Então aqui seria a reta S2. Essa aqui é a reta S1 e essa aqui é a reta S2, certo? Essa é a nossa construção até então. E aí, a partir de agora, fica simples a ideia, né? Porque essas duas retas são concorrentes e elas determinam um único plano. E esse plano a gente vai chamar de alfa. Seja alfa o plano, deixa eu acertar esse alfa aqui, seja alfa o plano determinado por essas duas retas concorrentes, por S1 e S2, certo? Bom, aí o que a gente vai ter? Então o plano alfa é esse aqui, ó. Vamos fazer uma representação dele aqui, para ter uma visualização desse plano. Fecha aqui e fecha aqui, e aí aqui a gente teria esse plano alfa, certo? Aqui estaria o plano alfa. Pronto. E aí o que a gente tem segue do teorema 1 o seguinte: se R é ortogonal por construção às duas retas concorrentes S1 e S2 contidas no plano alfa, então pelo teorema 1, que foi o teorema anterior, segue que R é perpendicular a esse plano alfa, certo? Então, assim, segue do teorema 1 que R é perpendicular a alfa, certo? Pronto, a gente determinou uma reta, a gente determinou um plano alfa perpendicular a R, certo? Porém, no caso, ele não passa por A. E aí, como a gente obtém esse plano? É só traçar um plano paralelo a ele, passando por A, né? Então, desse modo, tracemos o plano alfa' paralela a alfa, passando por A. Tá ok? A pertence a alfa'. É possível? É, né? A gente já viu. Se a gente tem um plano, né? E um ponto fora dele, existe um único plano paralelo ao plano dado passando por esse ponto. É um resultado que a gente já viu. Então, a gente traça esse plano, certo? Pronto. Agora, a gente tem um plano alfa' que passa pelo ponto A e é paralelo a alfa. Por sua vez, como alfa é perpendicular a R, segue de um resultado que a gente já viu, que é a proposição 2, que esse plano alfa' também vai ser perpendicular a R. Logo, pela proposição 2, pela prop 2, é o item B, pela prop 2, item B, temos que a reta R também vai ser perpendicular à alfa', certo? Pela maneira que ela foi construída. Aqui a gente já garantiu a existência, né, de um plano perpendicular o plano alfa' perpendicular a R passando por A. E aí vamos para a unicidade. Para a unicidade, vou mostrar que esse plano é único. Vamos supor que existe um outro, né? Para a unicidade, suponha que existe um alfa' suponha que existe um alfa' perpendicular a R passando por A.
também. Né? Nas mesmas condições. E aí a gente vai mostrar que ele coincide com o alfa', tal que A pertence a alfa duas linhas, certo? Então, o que a gente tem que mostrar para a unicidade é que a alfa duas linhas é igual a alfa'. O que a gente tem é o seguinte, esse alfa' é perpendicular, a alfa duas linhas é perpendicular a R. Por outro lado, a alfa também é perpendicular a R, logo eles são paralelos, é um resultado que a gente já viu. Então, é o resultado proposição 3, pela prop 3, item B, temos que, dessas duas perpendicularidades, temos que alfa duas linhas vai ser paralela a alfa, porque vale isso e também vale isso, logo esses planos são paralelos. Porém, olha o que a gente tem aqui, a gente tem o plano alfa duas linhas, paralela a alfa, passando por A, certo? E a alfa' também é paralela a alfa passando por A, porém existe um único plano paralela a alfa passando por A, logo da unicidade esses planos coincidem, porém existe um único plano paralelo a alfa, passando por A, certo? Né? Essa é a unicidade. Logo, como esses dois planos satisfazem as duas condições, alfa duas linhas necessariamente vai ser igual a alfa'. Com isso a gente garante a unicidade. A demonstração ainda não está completa porque a gente considerou o caso em que A não pertence à reta R. Porém, o caso em que A pertence à reta R já foi provado. Por quê? Ele faria o papel do próprio ponto B, que na construção já foi provado, certo? Então, por fim, basta a gente comentar isso, né? Não precisa repetir a mesma construção. Por fim, se A pertence a R, seria o caso trivial, basta considerar a mesma construção, né? Trocando B por A. Basta considerar a mesma construção certo? Com B igual a A, certo? Que é o que a gente fez aqui em cima, né? É exatamente a mesma construção. Com isso, a gente fecha os dois casos, né? E garante a existência desse plano perpendicular a R passando por A e, além disso, garante a unicidade. Com isso, a gente fecha essa demonstração também. A demonstração é bastante interessante também, beleza? É isso aí.